como que você tá? Espero que muito bem e com dinheiro no bolso, tá certo? Aqui, Dr. D, de novo, para fazer o fechamento e para que a gente possa analisar as possibilidades que o dólar nos dará amanhã. Mas antes disso, eu já quero pedir o que para você? Aquele like, aquele joinha, deixa aí, porque nós entregamos esse conteúdo de graça aqui pelo YouTube. E para que isso? Porque eu tive que gastar muito dinheiro para aprender um negócio desse, certo? Com cursos e para que as pessoas pudessem se apaixonar, popularizar esse tipo de conceito, eu decidi fazê-lo aberto, gratuitamente, tá certo? Então deixa um like aí pra gente, isso, dispare isso para outras pessoas também, será fantástico, tá? Outras pessoas aprendendo e gostando desse mercado fantástico, tá certo? Segunda coisa, siga-nos no Instagram, @Ciência do Trading. Lá a gente coloca várias coisas, várias enquetes. Responda, interaja conosco para a gente saber como está sendo a sua jornada conosco aqui, tudo bem? Então, faz esse favor para a gente, eu fico muito, muito, muito feliz, tá certo? Vamos lá então, vamos conversar sobre o nosso amigo dólar, sobre o crime perfeito que ele fez hoje. Porque se você utilizou dentro do seu operacional, dentro das suas escolhas, os estudos científicos, matemáticos e estatísticos que a gente deixa toda noite aqui, você, como diz na minha terra, encheu o bolso, tá certo? Então vamos lá. O dólar hoje trabalhou, ele já nasce, tá certo? Eu vou tirar essa estrutura aqui, que é um estudo meu. Ele já nasce dentro do order block. Lembra que eu falei que ele vai ficar trabalhando? Ele perde o order block e vem aonde? No primeiro alvo dos vendidos. A gente tinha contado isso para você ontem. Tá certo? Tudo certo? Olha só que legal. Então, você se fez esse trade aqui, pegando da máxima, vamos observar, vamos ver aqui, ó, quanto que dá dessa máxima até aqui, ó. Você já pegou 15 pontos. Para muitos, isso aqui já fez o dia. Tá certo? Ou se pegou aqui do rompimento, ó, 8 pontos, tudo bem? Nós tínhamos comentado ontem que a pernada de baixo era muito mais factível, lembra disso? Tá certo? Então, o que o dólar viria buscar? O alvo dos vendidos, e é justamente o que ele veio buscar, tá certo? Depois ele trabalhou na segunda Petax, na terceira Petax, tá certo? Veio buscar a trava de taxa, que ele estava devendo. Interessante, não buscou o ajuste. Ele não buscou o ajuste. Tudo bem? Então isso nos dá uma informação muito importante para amanhã, tá certo? Beleza? Então ele vem andando, depois ele perde a trava de taxa e vem aonde? Na segunda mínima. Olha só, a gente tinha deixado marcado ontem essa região, a região de volatilidade, tá certo? Lembra que eu falei que se ele perdesse forte isso aqui, ele viria para trabalhar lá de baixo, mas aqui seria uma região importante, ó. Ele trabalhou o dia inteiro aqui, ó, quase o dia inteiro. Veio até as 3 horas para fazer o ajuste de novo, ele deu uma subida, voltou a trabalhar no alvo dos vendidos, tá certo? Mas não buscou o segundo alvo dos vendidos, tá certo? Preste atenção nisso também, hein? Então, ele trabalhou nessa região, ficou trabalhando e terminou o dia. O dólar, então, vai dormir onde? 4,973 o cheio, perdão. O mini 4,974,5, tá certo? O ajuste ficou no 4,968,64, 4,968 ficou por aqui, ó. Tá certo? Nesses horários aqui, ó, 4,968, por aqui. Certo? Preço médio 4,972 por aqui também, ó, tá vendo? Tudo dentro dessa região que o dólar depois do meio-dia, ó, trabalhou. Tá certo? Ficou bem monótono, bem chato, bem para pegar vários stops, tá certo? Você teria que esperar muito tempo ele romper. Eu até acreditava que ele pudesse voltar no ajuste hoje, mas não foi possível, tudo bem? Os DIs negativos acima de 0,25, importante. Tá certo? O dólar vai dormir com variação negativa. Hoje tiveram falas do Haddad e do Campos Neto. Subiu o índice. Os bancos hoje tiveram crescimentos exponenciais. 6%, 7%, 3%, 5%.
nas ações dos bancos. Então puxou o índice para cima e o dólar ele veio executar as suas... devolver, né, aquela alta que teve no payroll. Tá certo? Vai dormir então o dólar cheio com menos 0,45 de variação, só que ele vai dormir comprado, tá? 1 bilhão, mais um pouquinho maior que 1 bilhão 195 milhões. E o dólar, mini dólar, vai dormir vendido, mas com variação também negativa de 0,45 com 1 bilhão 192 e uns quebrados, quase 193 milhões. Você sabe o que quer dizer essa diferenciação? Porque que um trabalha comprado e outro trabalha vendido e no final o percentual de variação é o mesmo? Você sabia? Você sabe o que isso quer dizer? Se não, entre em contato conosco. A gente pode conversar bastante sobre isso, tá certo? Tudo bem? Então, entendendo as dicas que eu já vou te dando, se você vai salvando todos os dias esses pontos, você vai entender o que o dólar vai fazer amanhã. Mas antes, como sempre, o editor. Vem, editor, solta a vinheta! Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. É isso aí, editor, beleza? Agora, tomando um vinho muito bom. Vamos passar a análise das pistas que o dólar deixou desse crime imperfeito para o dia de amanhã, tá certo? Então, como sempre, nós temos alguns alvos, algumas métricas importantes para a gente começar o nosso estudo. Quais são elas? A métrica mais importante é o ajuste. Onde ficou o ajuste? Aqui no 4,96850, tá certo? Nós temos também uma taxa que eu calculo todo dia, que a gente chama de trava de taxa, tá certo? Que ficou no 60, preste atenção. O preço médio ficou no 72, tudo bem? E num outro cálculo que eu faço, o dólar vai dormir numa região neutra, certo? Uma região muito neutra. Então, tanto é verdade que é muito conveniente essa região, porque o dólar ficou trabalhando, depois que chegou no alvo, ele começou a trabalhar exatamente nessa região e vai dormir exatamente numa região neutra. Então, o que os dados nos levam a interpretar dessa região? Primeiro, que essa aqui vai ser uma região neutra entre o preço médio e a trava da taxa. Dr. D, nós não podemos fazer trades aqui? Aí depende do seu operacional, da sua escolha, do que você quer fazer. Então, exemplo, hoje, nessa parte aqui onde o dólar ficou consolidado, daria trade. Na parte inferior, a hora que ele bate no suporte, e a hora que ele bate na resistência. Se você entender dessa forma, tudo bem. Porém, essa é uma região em que pode ter rompimento falso. Aconteceu isso hoje na trava da taxa, tá certo? E depois o mercado voltou tudo. Então, o que nós temos que entender? Que nessa região, ela é uma região neutra. Tem um order block? Sim. Isso torna mais factível o dólar trabalhar dentro desse order block? Sim. Sim, mas nós temos logo acima o preço médio do dia de hoje. Isso é importante, tá certo? Vamos lá, vinho bom, muito bom, certo? Então, uma pernada de alta. Uma pernada de alta, o dólar tem que perder o ajuste para cima, perder o preço médio. E se ele assim o fizer, ele vem trabalhar segundo os nossos dados. Isso aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda. São apenas estudos que que eu disponibilizo todos os dias de graça, para que se fizer sentido no seu operacional, você possa usar, tudo bem? Falar nisso, amanhã eu vou soltar mais uma vez uma pesquisa, se você tem usado os operacionais e se eles têm funcionado, tudo bem? Isso me ajuda muito, tá? De novo, um outro pedido, dispare isso para outras pessoas, para que o para que o YouTube possa reconhecer que esses vídeos são importantes, outras pessoas se apaixonem, é de graça.
tá certo? Eu paguei muito caro para entender isso aqui, para saber, para ouvir as pessoas falarem isso, tudo bem? E eu disponibilizo todo dia de graça isso, tá certo? Então, faz isso por mim, eu ficaria muito feliz. Então, na pernada de alta, o order block que ele vem buscar é do 80 até o 88. Ele tem no 81, no 82, um alvo importante, bem importante no 82, certo? Ganhando esse alvo do 82, o dólar vai acelerar. Ele vai acelerar, ele vai vir buscar a volatilidade, tá certo? Ele vai vir buscar aqui a primeira zona onde os players estão interessados. Essa zona seria a segunda máxima, onde tem um alvo e a volatilidade positiva. Tá certo? É factível isso para amanhã? Sim, os dados nos levam a entender isso. O dólar vai fazer isso amanhã? Não sei. Tá certo? Por isso que eu digo, tem que fazer sentido ao seu operacional. Tudo bem? Tá certo? Nós não podemos garantir nada. Não há 100% de certeza. Se alguém fala isso para você dentro do mercado financeiro, isso não tá certo. Não caia nessa história não, tá certo? Então ele pode vir buscar a volatilidade. Se ele perder essa volatilidade, se ele subir fortemente, o que o dólar pode vir? Ele pode vir no segundo alvo dos comprados. Então entenda que essa segunda máxima tem o alvo dos comprados, o primeiro alvo deles, tá certo? Aqui ó, primeiro alvo, uma volatilidade, o final da volatilidade positiva. E de que aí para cima, o dólar pode ir buscar o 23, tá? Tem um alvo importante aqui no 23 e no 24 é o segundo alvo dos comprados. Tudo bem? Muito bem. Dr. D, e se ele não fizer isso, quais são o que os estudos nos levam a entender? Então, de novo, se fizer sentido para o seu operacional, isso é interessante. Olha lá. Então, o que acontece aqui? Eu vou até aumentar esse círculo. Olha lá. Perdendo essa zona neutra, o dólar acelera. Acelera bem. Tá certo? Para baixo. Ele tem tanta coisa para pagar aqui. Interessante isso. Não quer dizer que o dólar vem para cá. Tá? Ele tem alvos para pagar. Tá certo? O primeiro alvo para baixo é uma zona de realização já no 47, uma trava, uma taxa semanal que eu calculo, tá? Que ele tem que pagar, tudo bem? O alvo dos vendidos, primeiro alvo do vendido, ele pagou hoje de novo, tudo bem? Lembre-se que o dólar está dormindo, o dólar cheio está dormindo comprado, o dólar mini está dormindo vendido. Observe o Times Trades amanhã. Preste bem atenção nessa minha dica, o Times and Trades, para você ver o que está acontecendo com os comprados e com os vendidos, tá certo? Se você olhar no dólar, olhe no mini dólar também para você ter um balanceamento da coisa. Lembre-se, o dólar está dormindo comprado, com a variação negativa, mas o valor está comprado de 1 bilhão, algo em torno a 196 milhões comprado. Variação negativa de 0,47, certo? Porque ele diminuiu o valor. O mini dólar está dormindo menos vendido, 1 bilhão 193. A variação é a mesma, 0,45 negativa. Só que o mini dólar está dormindo vendido e o dólar cheio está dormindo comprado. Então, observe o Times and Trades. Essa é uma dica que eu já deixo para você. Tá certo? Aqui tem uma volatilidade negativa. Tudo bem? Se o dólar perder isso, aí ele acelera também. Ele vem para o alvo dos vendidos, que é aqui pode ficar dentro desse order block do 33 ao 23. Tá certo? O que os dados e esse valor aqui nos leva aqui? Que as movimentações amanhã podem ser diferentes em determinados momentos. Vamos olhar se tem alguma notícia para amanhã? Vamos olhar aqui o calendário. Amanhã, vamos lá. Olha só, já começamos com a dívida bruta. Vamos colocando aqui, ó. Tudo bem? Vendas no varejo, 8 horas. Produção de veículos. Olha só. Importações nos Estados Unidos, às 9h30. Algo mais. Fala do Fed ao meio-dia. Fala do Fed ao 12h30. Discurso do FONC, tá vendo? Então, assim, pode acontecer de mexer muito esse estoque de petróleo. Eu marquei? Não marquei, ó. Então, 11 horas.
Então, como ele está muito diversificado, um está para um lado, outro está para o outro, ele pode acontecer de ele movimentar para os dois lados amanhã. Tudo bem? É certeza disso, Dr. D? Não, nada é certeza. Mas se isso fizer sentido no seu operacional, com essas dicas que eu estou te dando, que isso possa validar, te deixar confortável para entrar em alguns treinos. Tudo bem? Então, virão novidades no ano de 2024, tá certo? Siga-nos lá no Instagram, @ciência do trading, e aqui deixa o seu like, dispara isso para pessoas que você conhece que possam mudar de vida com isso, tá bom? Um grande abraço, um bom vinho para você, bons trades e lucro no bolso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading.